Então você precisa de uma estrutura maior quando o dente é desvitalizado. Por quê? Para ele poder suportar melhor as forças de mastigação. Porque o que a gente tem que lembrar é que todo dente que tem uma cavidade, ele sofre uma coisa chamada força de deflexão. Essas paredes, elas querem abrir, elas querem fraturar, elas amam fraturar. Então, eu quero falar com vocês sobre esse dente. Tá vendo aqui, ó, 2 dentinhos, tem que fazer restauração, um molar, que tem aqui, ó, uma restauração, uma MOD para fazer, um pré-molar que tem uma OD, né? Os 2 dentes de adianto para vocês, são vitais. São restaurações que parecem ser grandes, mas nem tanto. Tem muitas situações de dentes como esse, né? Que eu boto ali a sequência de todo o preparo que eu fiz nesse dente, né? Pode ser num post com fotos ali no Instagram, pode ser um vídeo no YouTube. E às vezes a gente recebe alguns comentários falando assim: Ô Renato, você fez um preparo de restauração indireta? Esse dente vai restauração indireta, tá? Você já vai ver o porquê. E daí ele fala assim: Renato, você fez restauração indireta? Eu fazia direta. Ou vem, às vezes bem educado, né? Por que você fez isso? Tudo bem? Aí já tem os outros que não, já vem na palavra. Não, por que você fez dessa maneira? Né? Eu faria de outro jeito, você está desgastando o dente à toa. Aí a gente tenta explicar, né, que não é uma opção pessoal, são questões científicas que tem ali mostrando em várias pesquisas e artigos científicos que mostram quando você deve indicar uma restauração direta e quando você deve indicar uma restauração direta. Não é basicamente tipo assim, eu sei esculpir um dente, eu faço direto, eu não sei esculpir um dente, eu faço direto. Não é isso. Então, justamente nesse dente aqui, por exemplo, quando você olha dessa maneira, você pode até pensar, pô, uma restauração direta cabe aí. Aí a gente começa a tirar a restauração. E daí a gente tem algo que nem no raio-x a gente consegue ver, porque o raio-x tem uma dimensão, é um plano, né? Uma dimensão. Então a gente não consegue ver exatamente todas as extensões em 3 dimensões dessa restauração. E quando a gente remove, a gente vê que o que sobrou desse dente é muito pouco. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a indicação de um tipo de restauração, né? Se vai ter que receber um preparo para uma restauração indireta, se você precisa fazer a redução das cúspides ou não, tudo tem indicativos que o próprio dente vai te mostrar ali para você. Então, por exemplo, aqui, eu pego um espessímetro e meço a espessura dessas paredes, eu vejo que nesses dentes vitais, a parede deles está com uma espessura menor que 1,5 mm. E aí, pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer. Tem mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! Então, ó, esse dente é um dente vital. E se a gente pega um espessímetro e mede a espessura do dente, olha como que ele tá. Ele não tem nem 1,5 mm de espessura. E se a gente vai pegar os artigos científicos, a gente vê que a indicação de preparo de uma parede, né, de proteção de uma cúspide, de você reduzir essa altura dela e envolver essa parede desgastada no seu preparo, né? Aí o que você vai ver? Você vai ver que para dentes vitais, a espessura da parede, se ela for igual ou menor do que 2 milímetros, você precisa desgastar ela, você precisa preparar, proteger ela. Ela vai participar do seu preparo. Então, em dentes vitais, 2 milímetros ou menos, você tem que preparar essa cúspide. E em dentes com tratamento de canal, isso muda para 3 milímetros. Então você precisa de uma estrutura maior quando o dente é desvitalizado. Por quê? Para ele poder suportar melhor as forças de mastigação. Porque o que a gente tem que lembrar é que todo dente que tem uma cavidade, ele sofre uma coisa chamada força de deflexão. Essas paredes, elas querem abrir, elas querem fraturar, elas amam fraturar. Por isso que às vezes você pega restaurações extensas, grandes, às vezes aí com o tempo, você começa a ver que surge uma fissura entre a restauração e a parede do dente, por conta dessa deflexão que tem. E não é, algumas pessoas acham que é por causa de contração da resina, não, é a deflexão da cúspide, ela vai abrindo realmente e vai surgindo esse gap, essa fissura. Então assim, quando você tem um dente desvitalizado com tratamento de canal, o que acontece? Você tem as paredes ainda mais altas por causa que você tem a cavidade lá, a câmara pulpar totalmente exposta, né? Toda aberta ali por causa do tratamento de canal. Então a altura dessa parede, se você for pegar referente ao mesmo dente que não foi desgastado ali o acesso para a câmara pulpar, ela é muito maior. Isso gera uma força de alavanca maior, isso gera uma deflexão maior, então ela precisa ser mais espessa para ser mantida. Então, no caso de dente vital, se for 3 milímetros ou menos, você tem que desgastar ela também. E isso, que nem eu falei, não é
lei de Renato. Não, isso são artigos que mostram isso pra gente, que indica essa necessidade durante o preparo. Você também tem a questão do volume da restauração. Por mais que a gente tenha muitas técnicas para poder reduzir o impacto, a contração de polimerização da resina sobre o próprio dente, sobre a adesão, sobre a longevidade desse complexo dente-restauração, ainda assim, quando você tem cavidades muito extensas que vão gerar restaurações muito extensas, o melhor é fazer restaurações indiretas. Então, por mais que a gente às vezes, não, mas eu desgasto ainda, eu tenho a capacidade de fazer um resinoma muito bem anatomizado, com muita estrutura, muito bonito ali, com a anatomia perfeita, ótimo, muito bom para a saúde pública, onde o paciente não consegue pagar, né? E daí você ainda vai usar outros artifícios para poder compensar aquele resinoma que você está fazendo para não trazer um prejuízo tão grande. Mas numa situação convencional, numa situação normal, a gente não deve fazer isso. A gente tem que evitar. A gente tem que levar a indicação correta de fazer uma restauração indireta, aonde a gente vai ter, com essa restauração indireta, menos impacto sobre a nossa adesão, porque sim, a maneira que a gente restaura impacta diretamente na qualidade da nossa adesão, mesmo depois que você já aplicou ali o foto no adesivo, tá? Por quê? Porque a adesão ela se estabelece 48 horas depois da fotoativação e não naquela mesma hora que você fotoativou o adesivo. Então a restauração tem impacto ali. E isso é importante. Além disso, ela também vai ajudar a dar mais resistência ao dente. Então a gente precisa ter essa situação. E eu não estou falando de fazer uma resina em vez de uma cerâmica. Pode até ser uma resina indireta. Eu mesmo faço muita resina indireta e quase não faço cerâmica no caso de onleys hoje em dia, né? Agora, o que a gente precisa fazer é a indicação do tipo do tratamento, do tipo de técnica do preparo desse dente, do tipo de restauração desse dente, independente do material. E é isso que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo, que mesmo situações como essa, não esquece, quando você vai fazer um preparo, esteja do lado com você um espessímetro e também uma sonda clínica, para que você possa fazer essas medidas do dente e ter certeza que você vai fazer o preparo adequado. Beleza? Valeu? Quer saber como preparar? Clica nesses vídeos aqui, que o YouTube vai ter um vídeo perfeito para você. Te vejo na próxima.